Olá, queridos, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, não só hoje, mas em todo o tempo. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 12, portanto, a penúltima lição desse segundo trimestre das escolas bíblicas, onde nós estamos estudando as lições que são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nossa CPAD. E há uma grande satisfação da nossa parte em ter você aí com a gente. Então, permaneça aí, não só nesse primeiro bloco, mas no segundo e até ao final, no terceiro bloco. Será uma honra ter vocês aí com a gente nesta oportunidade. E a lição de hoje, ela trata sobre a bondade de Deus, principalmente em nos atender. Uma lição que tem muito a ver comigo e com você no que diz respeito a essa dependência que nós temos de Deus no quesito da sua bondade. O texto áureo nos diz o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo de número 11. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Nós estaremos vendo nesse primeiro bloco ainda a leitura bíblica em classe, que está aí na sua revista ou na sua Bíblia aí, se você tem um exemplar. Pegue em Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7 até ao 20º versículo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Graças a Deus. Até aqui temos lido a palavra de Deus, feito a leitura bíblica em classe. Agora você acompanha aí na sua tela os tópicos que, na verdade, constituem a nossa lição de hoje. Além da introdução, nós temos o tópico 1, que é a bondade de Deus. O tópico 2, há dois caminhos para escolher. Tópico 3, a mentira dos falsos profetas. E mais propriamente, nesse primeiro bloco, nós estaremos estudando a bondade de Deus, que consiste nos 3 subtópicos. O primeiro é definição de bondade. O segundo, a bondade de Deus no aspecto bíblico.
a bondade de Deus no aspecto teológico. Muito bem. Eu quero desde já novamente agradecer a Deus pela sua honrosa audiência, que o Senhor te abençoe de uma maneira espetacular e como nunca antes você ouvirá continuamente a voz do Senhor nosso Deus. A lição de hoje vai tratar sobre a bondade de Deus para conosco e nós temos aqui já para comentar essa tão maravilhosa, essa tão preciosa lição, o servo de Deus, pastor Edson Nascimento, que muito tem contribuído, tem somado aqui com este programa este que tem sido canal de bênçãos para muitas pessoas, para muitas vidas, para muitas famílias. E, pastor Edson, já começando aqui, nós vemos que a lição de hoje trata de algo que o apóstolo Paulo até evidencia como fruto do Espírito. O próprio Senhor Jesus diz que bom é Deus. Então, se trata de um atributo divino, se trata de algo que faz parte da vida do ser humano, porém, somente depois de uma verdadeira transformação. Mas importante é dizer que a lição já traz uma definição de bondade, né? Nós estamos vivendo uma época em que os males estão tão presentes nas circunstâncias, na sociedade como um todo, que muitas das vezes exercer o ato de bondade ou ter essa característica na sua vida é como se fosse algo atípico, né? Então, a priori, fique à vontade até para nos definir o que seria essa bondade. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Elias, a paz do Senhor, você, irmão, irmã, que nos acompanha em mais uma lição tão abençoada para que nós venhamos aprender mais acerca da palavra do Senhor. Lição de hoje que vai falar acerca da bondade de Deus em nos atender. O que falar da bondade de Deus, né, meus irmãos? Porque se nós estamos aqui é porque esta bondade tem nos alcançado. Salmos de número 106, verso 1 vai dizer assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, louvado seja o nome do Senhor. A definição de bondade, a própria lição vai nos dizer que a palavra bondade, ela é definida como a qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos acerca da bondade, nós vamos observar que é um atributo de Deus. O Senhor, Ele tem atributos incomunicáveis e tem os atributos comunicáveis. E essa bondade, ela é comunicada a nós, servos, a nós, criação, a nós, filhos do nosso Senhor. Quando nós falamos acerca da bondade, é um atributo de Deus, é uma das características que o define. Em Tiago, capítulo de número 1, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, o Senhor nosso Deus não tem bondade. Ele é a própria bondade, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos os primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, primeiros versículos em Gênesis, nós vamos observar que Deus criando todas as coisas. E nós vamos ver que a palavra boa, ela vai estar logo após a cada criação do nosso Senhor. Nós vamos observar que com isso podemos ter a certeza de que tudo o que Deus cria é bom. E tudo que é criado foi Deus quem criou, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem estava em seu estado original, puro, estava alinhado, estava na essência pura da criação. E quando o pecado, ele faz o homem cair da presença de Deus, o pecado tirou a originalidade que havia em nós, mas não tirou completamente aquilo que Deus colocou em nós. Por isso que, às vezes, pastor Elias, nós temos as situações, assim como a palavra do Senhor vai dizer, que vós sendo maus, sabeis das coisas boas aos filhos. Por quê? Porque nós não perdemos toda a característica que estava em nós. É verdade que o pecado, ele borrou, fez um borrão naquilo que havia em nós, na essência plena da criação para com o seu Criador. E quando nós olhamos hoje, nós fomos corrompidos. O ser humano, depois da queda, houve um corrompimento, corrompeu-se a originalidade que havia no homem. Mas Deus é tão maravilhoso e tão bondoso
essa bondade que excede todo entendimento e todo conhecimento humano, ele mesmo no estado da queda, ele traçou, com o seu infinito amor, com sua bondade, traçou um plano para a redenção. Um plano para que nós pudéssemos novamente estar alinhados, estar aliançados com Ele, ficando novamente na plenitude da sua presença, que foi exatamente enviando o seu maior ato de bondade, vamos dizer assim, se é que poderia separar em níveis que não pode ser feito, mas enviou o próprio Jesus, que é a bondade personificada ali para resgate do homem, louvado seja o nome do Senhor. Então, através do novo nascimento e da habitação do Espírito Santo em nós, nós podemos agora comunicar, ser comunicado acerca da bondade e também comunicar para com o nosso próximo essa bondade tão maravilhosa que é um atributo divino, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Se nessa perspectiva, pastor Edson, a gente pode então até dizer que, em sendo a bondade um atributo comunicável de Deus, e é claro que origina-se em Deus, a gente pode e deve, exercer a bondade uns para com os outros, muito embora a bondade seja algo sobrenatural. Apesar de o homem estar no campo da possibilidade de exercer essa bondade, mas tem em mente que é algo sobrenatural. O próprio apóstolo Paulo, ele nos fala em Romanos capítulo 7, versículo 18, que ele não conseguiria realizar o bem, ele só conseguia realizar o mal. Já o mal que ele não queria realizar, muito embora não quisesse, rapidamente ele já tinha realizado. Então, a gente percebe que realizar bondade, fazer o bem, é algo sobrenatural, portanto, não faz parte propriamente da natureza humana no seu estado pecaminoso. Então, Deus é bom. E a gente percebe que o próprio apóstolo João, ele diz que Deus é bom, Deus é amor, Deus é inigualável. E em Mateus capítulo 19, há um texto que nos fala quando o jovem rico chegou e falou para o Senhor sobre o que deveria fazer para ser salvo. E aí ele perguntou ao Senhor algo, e depois o Senhor disse para ele que, diante daquilo que ele tinha chamado o Senhor, ou a designação que ele utilizou, bom mestre, aí o Senhor disse: por que me chamas de bom? Bom é Deus. Então, sobre isso, que na verdade, para muitos rabinos era considerado também uma lei áurea, aquela questão da bondade ser uma espécie de plantio, ser uma espécie de semente, porque aquilo que você planta é o que você colhe. Então, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vós também. Nós vemos aqui dois elementos, então, nós vemos o Senhor como sendo a própria bondade, o senhor já falou, e também essa bondade como uma semente que nós devemos plantar na nossa, digamos, vida cotidiana. O que o senhor nos fala quanto a isso, em relação à bondade ser um atributo divino propriamente dito? A bondade como atributo divino, exatamente para que nós possamos absorver estes atributos e praticar. Na verdade, eu acho lindo a questão da finalidade de todas as coisas. Tudo aquilo que Deus faz em nós e através de nós não é para a nossa própria finalidade, mas é para que nós possamos comunicar ao próximo, comunicar à natureza. Eu acho interessante acerca disso, um ensinamento muito interessante é olhar para a própria natureza. Quando nós olhamos acerca dos atributos do Senhor, a qual Ele comunica a nós, para que nós também possamos expandir esta comunicação, nós olhamos acerca das árvores. Nós olhamos um pé de manga, por exemplo, ela dá o fruto, que é a sua manga, mas ela não consome o seu fruto. O seu fruto é para que outras pessoas, outros seres venham se alimentar do fruto. Assim também é os atributos a qual o Senhor nos comunica. O Senhor comunica o seu amor a nós. São atributos comunicáveis, para que nós possamos fazer o quê? Findar este amor somente em nós? Não, mas para que nós possamos expandir, para que nós possamos refletir estes atributos. É a justiça, é o amor, é a bondade, é tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nossa vida, para que nós possamos ser esse canal, para estender esses atributos e estender todo este amor a todos aqueles que nos cercam,
porque é assim que nós devemos viver. Nós nunca podemos finalizar aquilo que Deus coloca em nós, sobre nós, em nós mesmos, mas não, nós somos apenas um canal para que possa distribuir todos esses atributos na nossa vida e no meio da nossa sociedade. Muito bem, pastor Edson. Nós vemos no último subtópico que o comentarista, ele faz uma espécie de paralelismo entre o Pai terreno e o Pai celestial, e ao mesmo tempo ele evidencia essa bondade de Deus do ponto de vista teológico, porque ela não é uma bondade, digamos que separada de alguns elementos importantíssimos. Ou seja, na verdade, a gente vê em alguns elementos aqui manifestos na nossa vida cotidiana a bondade do Senhor. Nós vemos que a bondade do Senhor é reflexo ou é consequência da santidade do próprio Deus, é manifestação da sua retidão, é manifestação da sua verdade. O seu amor para conosco já é reflexo dessa bondade que é imensurável. A benevolência, Deus é extremamente benévolo para conosco. A graça, a misericórdia divina. E a gente aprende aqui um conceito, o pastor Gesiel até faz uma separação entre graça e misericórdia. Ele diz que a misericórdia, ela evita que nós recebamos aquilo que nós merecemos. Merecemos na condição do nosso mérito pecaminoso, que seria, na verdade, a eternidade sem Cristo, o inferno. Enquanto que a graça nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o céu, a eternidade com Cristo. Então, nesses elementos, a gente percebe claramente a manifestação da bondade de Deus, que o próprio Senhor diz: vocês que são maus, vocês que têm uma índole péssima, se o filho de vocês pedirem pão, vocês não dariam uma pedra, se pedirem peixe, vocês não dariam uma serpente, uma vez que vocês são maus e assim vocês ainda fazem, imagine eu, não é isso? Então, nessa comparação, nesse paralelismo, o Senhor apresenta a essência da sua bondade, não é isso? Exatamente. O Senhor, ele faz esse paralelismo mesmo, e mostrando o quão ele é maravilhoso, quão ele é bondoso. E exatamente traz nós, sendo a pessoa quando está com a natureza caída, né? O filho pede alguma coisa, você nunca vai dar algo ruim. Um pai nunca quer algo ruim para o filho, mas quer sempre o melhor, sempre vai dar o melhor. Imagina o nosso Deus, um ser tão bondoso, um ser tão maravilhoso, verdadeiro, único, e Ele quer que nós venhamos acessar essa bondade. Essa bondade, ela está ao nosso alcance. Então, somente nós precisamos, estender a mão para buscar esta bondade a qual está estendida para nós. Nós temos também que, em todos os momentos, nós podemos sentir os cuidados do Senhor. Essa bondade é que nos permite sentir esse cuidado, a sua proteção, o seu amor. Ele é manifesto a nós, mesmo nós sendo os imperfeitos, falhos. E nós temos que entender exatamente, essa bondade ela não é acessada a partir do momento em que nós temos algo a oferecer. Nós mesmos, sem merecer, nós não merecemos essa bondade do Senhor, mas Ele é tão bondoso, Ele é o próprio amor, Ele é a própria bondade, Ele derrama sobre nós. Nós não precisamos fazer algo para que essa bondade venha a ser estendida, pelo contrário, assim como o sol, ele nasce, ele está acima, iluminando tanto o justo e o injusto, assim também essa bondade. Agora, requer que nós, servos, aquele que precisa, aquele que contempla essa bondade, estenda a mão para ter acesso a essa bondade tão maravilhosa. E é através dessa bondade que nós acessamos todas as demais situações que o Senhor nos proporciona. É através dessa bondade que nós temos este amor, é através desta bondade que nós somos justificados, é através dessa bondade que nós contemplamos tantas maravilhas que o Senhor realiza na nossa vida. E até quando Ele diz não, isso aqui é interessante, porque às vezes nós temos acerca da bondade só aquilo que nós recebemos. Nós falamos sobre oração, porque o Senhor, como um pai, Ele nos atende, assim como o filho pede ao pai, assim também o Senhor quer que nós conversamos com Ele, que nós oramos a Ele, para que possa realizar algo na nossa vida, pedindo um relacionamento entre um pai e um filho, E como um pai,
Ele sabe todas as coisas, aquilo que é bom e aquilo que não é bom para nós. Nós olhamos, por exemplo, Isaías 55, versículo 8 e 9, onde vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que acerca disso? Porque às vezes nós pedimos certas coisas ao nosso Senhor, oramos ao Senhor, e às vezes não somos atendidos. E isso também é revelado a bondade do Senhor, porque nós às vezes pedimos algo ou alguma coisa que não vai ser benéfico para nós. E o Senhor, com a sua bondade, com a sua visão que é ampla, a sua visão que é mais elevada do que a nossa, Ele não permite nós ter acesso. E isso também é um sinal de amor e de bondade, porque ali Ele permite que nós venhamos ser livrados de certa situação, porque nós temos a vista e o Senhor, Ele tem a visão. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos passando tanta luta, tantas dificuldades, que nos encontramos em becos sem saída. Por vezes tem pessoas que pedem a morte, tem pessoas que pedem umas situações, mas o Deus é tão maravilhoso, Ele vê tanto além, Ele sabe todas as circunstâncias, que Ele não atende. A gente, às vezes, a pessoa pede a morte por alguma situação extrema que está vivendo, e o Senhor, Ele entende e vai dar o quê? Vitória nessa luta. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você possa estar passando nesta manhã, eu não sei como é que foi sua semana, mas eu quero dizer para você que o Senhor, teu Deus, Ele é bondoso para contigo. Ele usará de misericórdia, Ele usará de benevolência, estenderá a sua mão poderosa e, com certeza, toda a situação extrema que está vivenciando, o Senhor irá trazer uma bonança. Agora precisa tão somente que você, eu e você, nós creamos nesse Deus tão bondoso, tão misericordioso, que é o nosso Pai, que está zelando por todos nós. Assim, nós aproveitamos desta bondade do Senhor. Amém, muito bem. Nesta lição, nós devemos parar para refletir como está o nível de exercício da nossa bondade, de uns para com os outros, porque esta bondade, ela não é de vitrine, ela deve ser exercida. Ela também não é um atributo incomunicável, nós já vimos aqui, não é algo incompartilhável, pelo contrário, Deus compartilha. E você tem sido bondoso de um para com o outro? Você tem sido bondoso para com as pessoas com as quais você lida? É um momento de reflexão, é um momento de nós analisarmos sobre o nosso passado e, muito provavelmente, alterar o nosso presente, a fim de que nós tenhamos um futuro promissor na presença de Deus. A bondade, ela está diretamente alinhada com a benignidade enquanto fruto do Espírito. Alguns escritores, inclusive o pastor Antônio Gilberto, até diz que são os frutos ou fruto gêmeo. São duas características muito próximas, a benignidade e a bondade do Senhor para conosco. Então, exerça isso e certamente você será mais que abençoado na presença do nosso Deus. Nós já estamos chegando agora ao término do primeiro bloco, partindo para o segundo, mas no segundo bloco nós iremos tratar aqui de algo muito importante e a sua presença é fundamental aí, porque nós estaremos tratando sobre uma figura muito importante que Jesus trouxe à tona aqui no Sermão do Monte, sobre o caminho e sobre a porta larga e a estreita e o caminho apertado e o caminho espaçoso. Então, permaneça aí conosco, certamente Deus te abençoará. Olá, queridos, nós estamos agora no segundo bloco do programa Escola Bíblica. Que satisfação em ter vocês aí conosco, você e sua família, onde quer que você esteja agora, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Nós estaremos estudando nesse segundo bloco sobre esses
aspectos figurativos que o próprio Senhor, como sendo um grande pedagogo também, alguém que manuseava com muita facilidade os aspectos metodológicos, digamos que do ensino, para transmitir uma mensagem poderosa, uma mensagem, não como os escribas e fariseus, mas ensinava com poder e com autoridade. E nesse segundo bloco nós estaremos estudando sobre esses dois caminhos que o homem deve escolher, qual deve seguir, e os 3 subtópicos que constituem este tópico, digamos assim. O primeiro é a porta e o caminho no aspecto bíblico. O segundo, o que as 2 portas e os 2 caminhos ilustram para nós. E o terceiro, a escolha entre os 2 caminhos. Então, nós vemos que o Senhor, ele é altamente didático, ele é altamente poderoso em repassar a sua mensagem, em transmitir os seus ensinamentos. E ele nos traz 2 elementos figurativos aqui, pastor Edson. Ele nos vem falar sobre porta e sobre caminho, né? Porta nos arremete a pensar sobre acesso ou acessibilidade, e caminho trata-nos sobre aquilo que é desenvolvido ao longo do tempo, né? Uma conduta, uma trajetória. Então, nós vemos que o Senhor, ele fala que existe o caminho largo e o caminho espaçoso. Existe, aliás, o caminho estreito e existe o caminho espaçoso. Existe a porta estreita e a porta larga, o caminho apertado e o caminho espaçoso. E nós vemos que nessa situação, o homem deve escolher, porque a bondade do Senhor não anula essa capacidade que o homem deve ter de observar, de analisar e de escolher aquilo que é bom. Desde o Antigo Testamento, e isso, é claro, será tratado ainda nesse bloco mais na frente, sobre essa capacidade de escolha, que é o livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem. Desde o Antigo Testamento ela já é apresentada, quando o Senhor mesmo diz que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então, ele orienta, ele sugere que caminho a pessoa deve escolher. Mas o que significa, no contexto bíblico aqui, no Sermão do Monte, esses elementos figurativos, porta e caminho? Caminho, glória a Deus. Quando nós observamos, a primeira coisa que temos que observar é que Jesus está falando aos escribas e fariseus e todos aqueles que estão cercando aquele momento, e vai falar sobre uma porta e o caminho, como o pastor Elias falou. A porta é o acesso, é algo novo, algo que se abriu, que você precisa adentrar. O caminho é a trajetória, é a conduta, é tudo novo que traz após adentrar na porta, louvado seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia vai falar sobre a porta e sobre o caminho, vai nos falar acerca do acesso e de uma trajetória a caminhar. Porque uma porta se abre e algo está logo após a porta. Tem um caminho a qual Jesus vai falar. Quando nos fala sobre a porta e o caminho, nos fala sobre escolhas. Quando Jesus fala na leitura bíblica em classe, em Mateus 7, versículo 13, que é onde ele vai falar acerca da porta estreita, versículos anteriores, no versículo 11 vai dizer, se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, esse sabeis vai falar sobre exatamente que a pessoa tem conhecimento. A pessoa tem conhecimento do que é certo e do que é errado. E acerca da porta vai falar sobre escolha. Acerca do caminho também, o que o caminho vai trazer após a escolha desta porta. Em João capítulo 10, versículo 7, Jesus vai dizer algo interessante. Ele se colocando como a porta, que ele é a porta, Jesus vai dizer, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu acho interessante porque é importante a gente enfatizar que Jesus ele é a porta. E o interessante é que nesse versículo ele vai dizer que é a porta das ovelhas. Eu acho interessante, a Bíblia é tão maravilhosa, a didática, para ficar bem entendido a todos nós, que nós somos comparados a muitas figuras na Bíblia. A igreja é comparada à noiva, nós também somos comparados à ovelha.
E quando Jesus vai falar, pastor Elias, que ele é a porta, ele vai dizer que é a porta das ovelhas. Isso é importante, porque tudo que foi escrito, antes foi escrito para o nosso ensino. Toda essa palavra, além de nós saber o contexto histórico, tudo isso tem efetividade nos nossos dias atuais, na nossa vida, para trazer uma transformação. Vai falar que é a porta das ovelhas. Isso é interessante, porque se é a porta das ovelhas, nessa porta só entra ovelha. Essa porta não entra bode. Isso vai falar da característica daquele que acessa esta porta, o novo caminho. E eu acho interessante, eu pesquisei um pouco acerca da ovelha, que a ovelha, a característica dela é que ela é dócil. Isso é interessante, é para o nosso ensino. Uma ovelha, ela é dócil. Então, uma pessoa que vai adentrar nessa porta, a qual é Jesus, é uma pessoa que é dócil. A ovelha também, ela é acostumada a viver em rebanho. Ou seja, essa porta nos convida a entrar para conviver em rebanho, em unidade, em união. Isso é interessante. A ovelha também, ela, quando se perde, ela precisa do seu pastor. Ela vai buscar o seu pastor. Por quê? Porque ela fica aos cuidados do seu pastor. Ela não sabe se defender sozinha, por isso que o pastor a defende. A ovelha está sempre sob a disciplina e orientação do seu pastor. Isso é importante nós trazer, porque nós temos que entender que esta porta, a qual é Jesus, acerca da porta e do caminho, Jesus é a porta das ovelhas, e nós temos que ser ovelhas para adentrar nesta porta, para ser direcionado, para ser guardado, para ser protegido, para estar ali em comunhão. Isso é interessante para que nós venhamos entender. Agora o bode é totalmente diferente, completamente. O bode, ele é arredio, ele é traiçoeiro, ele não sabe viver em grupo, isso é o bode. E o bode não tem disciplina, é desobediente e não aceita repreensão. Isso é importante, continuo enfatizando que é importante, porque Jesus é a porta. E vai dizer que a porta é estreita. A porta é estreita. Então, se a porta é estreita, vai falar que quem vai adentrar e passar por esta porta tem que se enquadrar dentro das características desta porta. E quem entra? As ovelhas. Nós que somos a ovelha desse grande pastor que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nós venhamos entrar por essa porta e a escolha. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos que escolher essa porta estreita e caminhar segundo o que este caminho nos direciona. Muito bem, pastor Edson. A gente percebe que essa linguagem ela aponta com a realidade, ou para a realidade, que identifica, claro, o próprio termo, porque a porta larga significa aquela que pode entrar de qualquer maneira, significa que ali entra todo tipo de animal, digamos assim, né? E já a porta estreita é mais restrita, há restrição. Da mesma maneira, o caminho. A gente sabe que o caminho amplo, você anda de qualquer maneira, de qualquer posição, de qualquer forma. Não tem regra, não tem limite, não tem, digamos que, nada que obrigue a pessoa a mudar de posição, a mudar de comportamento. Você vive de qualquer maneira. Todavia, para nós que fomos orientado a porfiar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, o Senhor nos diz em Lucas, capítulo de número 13, versículo 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse porfiar aqui é batalhar, não é? Batalhar. Se fala de renúncia, se fala de peleja pessoal, se fala de, às vezes, a pessoa estabelecer regras e disciplina para si mesmo, a fim de que ele venha trilhar por esse caminho. Não é de qualquer maneira, né? Nós vemos que as pessoas por aí hoje, há evangelho e há igreja para todo tipo de clientela, verdade, para agradar todos os gostos, todo tipo de opinião ou todo tipo de perspectiva. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque a questão não é como se anda, é onde vai parar andando dessa maneira. É sobre as consequências a partir daquele caminho que nós decidimos trilhar. Então, você já tem aprendido aí que
A escolha, ela faz parte da nossa vida. Todo dia nós vivemos escolhendo. Nossa vida, ela é caracterizada por escolhas. E o Senhor também nos deu esse direito de escolher qual caminho nós vamos seguir. Ele não obriga, Ele não impõe, Ele propõe, Ele expõe. E nós devemos estar atentos e saber qual o melhor caminho. Em Deuteronômio, se você tem um exemplar da Bíblia, no livro do Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número... capítulo 11, a partir do versículo de número 26, o Senhor nos diz o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes, outros deuses que não conheceis. Então, desde a antiga aliança, desde o Velho Testamento, o Senhor já expôs aqui os dois caminhos, as duas portas, tanto que nós vamos confirmar isso agora no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo de número 11, inclusive foi evidenciado na lição passada, no versículo de número 22, a palavra de Deus nos diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com aqueles que permanecem na benignidade do Senhor. Mas aqueles que caíram, aqueles que querem trilhar pela desobediência, para esses a severidade. Então, como consequência daqueles que preferem, daqueles que escolhem trilhar o mau caminho. Então, tem o bom e o mau caminho. Tem a porta estreita e a porta larga. Tem o caminho apertado e o caminho espaçoso. Qual você está trilhando? Qual você está seguindo? Então, pare para pensar sobre isso. Como tem sido a sua vida? Você tem limites? Você tem disciplinas? Você tem regras? Ou tudo é válido para você? Não existe pecado? Não existe nada que desagrade a Deus? Afinal de contas, tudo foi feito para o homem. Será se essa tem sido a sua filosofia de vida? Então, pare para pensar e mude, porque todas as coisas nos são lícitas, como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 23. E em 1 Coríntios capítulo 6, também, versículo 12. Mas nem todas as coisas me convêm, disse ele. Então, pare para pensar sobre isso. E nós já estamos chegando agora ao término do segundo bloco do programa Escola Bíblica, indo para o terceiro, e eu permaneço lhe convidando a permanecer aí conosco nesta oportunidade, porque se o Senhor nos sustenta com a sua bondade, Ele nos deixa claro que a sua bondade não anula a nossa responsabilidade de escolher o caminho que nós devemos seguir e também de fazer discernimento das pessoas que pregam o caminho verdadeiro e o caminho falso, ou seja, os profetas de Deus e os falsos profetas, aqueles que anunciam o caminho que, na verdade, levam à perdição. E é sobre isso que nós estaremos tratando no próximo bloco. Permaneça aí conosco e Deus te abençoará. Olá, queridos, voltando nesse terceiro e último bloco, onde nós estamos vendo mais um valor da conduta do cristão, que deve ser reflexo da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E nesse último bloco, nós estamos estudando agora sobre a mentira dos falsos profetas. E os subtópicos que constituem o assunto que nós iremos estudar nesse terceiro e último bloco, está aí já na sua tela,
a mentira dos falsos profetas. Então, o primeiro subtópico é cuidado com as falsas aparências. Como detectar os falsos profetas e uma análise criteriosa. Muito bem. Nós sabemos que, na atualidade, Pastor Edson, há fatores que, principalmente elementos que são valiosos, tudo aquilo que apresenta algum valor grandioso, tudo aquilo que é significativo diante dos conceitos ou dos valores da sociedade, eles tendem a ser, digamos que, imitados, falsificados. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é lâmpada, ela é luz, ela causa transformação, ela impacta, mas ela tem sido objeto também de falsificação pelos falsos profetas. O próprio apóstolo Paulo usou essa expressão, os falsificadores da palavra. E nós vemos que, diante dessa situação, a igreja, que é agente de Deus aqui na terra, para levar essa mensagem, propagar essa palavra, ela deve ser vigilante, né? Ela deve estar atenta, porque as falsas aparências, a aparência é um elemento que engana muita gente, não é de hoje, né? O que o senhor nos fala, fique à vontade para nos falar quanto a essa necessidade de vigilância, essa necessidade de ter discernimento espiritual, inclusive em ocasiões cruciais da nossa vida espiritual. É verdade, pastor Elias, nós temos que ter muito cuidado, e eu trago aqui uma palavra aqui em Mateus capítulo de número 23, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando a lição nos fala acerca da mentira dos falsos profetas, nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus, quando fala este versículo a qual nós lemos, está falando para os escribas e fariseus da época. Quem eram os escribas e fariseus? Os religiosos da época, pessoas que conheciam a palavra, conheciam, mas não viviam, conheciam, mas não ensinavam verdadeiramente. Então, o que nós temos que ter o cuidado? Porque o falso profeta, ele será a pessoa que tem conhecimento da palavra, só que irá ensinar, fazer as pessoas viverem de forma errada, o caminho errado, o caminho espaçoso, a porta larga, o caminho largo. Então tem que ter esse cuidado, porque são pessoas religiosas. O inimigo, ele vai enviar os seus emissários, exatamente pessoas que às vezes até cumprimentam com a paz do Senhor. São homens intelectuais, mas nós temos que ter esse cuidado, porque nem tudo o que parece é. E temos que ter esse cuidado. E nós, igreja do Senhor, temos que zelar pelo verdadeiro evangelho. Nós temos que buscar, de fato, ouvir homens verdadeiros, homens de Deus. Nós temos que buscar a palavra verdadeira. E eu acho interessante que em Jeremias, capítulo de número 28, versículo de número 15, algo acerca interessante que diz aqui. A palavra do Senhor diz assim: e disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que o povo confiasse em mentiras. O que eu quero dizer com isso? Que Jeremias, o profeta, falou para Ananias, o profeta. Qual era o falso profeta? Ananias. Então nós temos que ter esse cuidado acerca dos falsos profetas, porque vão ser pessoas que vão estar vestidos, vão estar de paletó, vão estar com palavras bonitas, mas nós temos que ser vigilante. E como ser vigilante? Através da palavra do Senhor. O Senhor nos deu a palavra, Ele é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso que Ele nos alerta, Ele é tão maravilhoso que nos ensina, Ele é tão maravilhoso que nos deixa a sua palavra, que nos instrui, que nos concede o discernimento, e nós temos que ficar vigilantes quanto a isso, porque às vezes nós julgamos, pastor Elias, as pessoas pela capa, as pessoas pela questão física, aparência, e nem tudo o que parece é.
E acerca da palavra, hoje temos visto um evangelho sendo pregado em muitos lugares, por muitos falsos profetas, um evangelho que não condiz com a palavra do Senhor. Eu lembro daquele momento que Jesus está pregando e começa as pessoas a saírem. As pessoas saírem, Jesus olha para o seu discípulo e diz: e vocês não vão com eles não? Ou seja, Jesus estava dizendo o quê? Jesus queria dizer que, olha, se a palavra não está agradando, não tem problema nenhum, mas eu não mudo a palavra para ficar do afago de vocês. Por quê? Porque o evangelho confronta. Hoje nós vemos uma palavra, hoje muitas pessoas, uma palavra coach, uma palavra leve, um evangelho que de fato não mostra aquilo que a palavra nos ensina. Então nós temos que ter cuidado, zelar, porque o que está em jogo é a nossa vida espiritual, é a nossa alma, é a eternidade com ou sem Deus. E a igreja, como o pastor Elias falou, é a agência de Deus nessa terra, e nós estamos aqui para lutar pela palavra do Senhor, pelo evangelho genuíno e verdadeiro, porque essa é a nossa missão aqui, fazer discípulo da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho. A gente percebe aqui, pastor Edson, a partir de Atos, capítulo de número 20, quando o apóstolo Paulo estava na sua viagem missionária, ele parou em Éfeso para fazer sérias e importantes recomendações aos anciãos, aos presbíteros da igreja naquela época, e ele evidenciou que surgiriam muitos falsos profetas, falsos mestres, na verdade seriam lobos devoradores que viriam tanto de fora e surgiria também de dentro. A gente vê em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 29, ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós, entrarão, então vindo de fora, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ao versículo de número 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, o apóstolo Paulo está alertando os anciãos, os presbíteros, os obreiros da igreja naquela situação, porque viriam lobos cruéis de fora e também aqui de dentro. Eles, além de apresentarem um perigo e serem nocivos pela própria maneira como eles utilizam a palavra de uma forma deturpada, da forma que lhe agrada e contempla os seus interesses, eles têm o poder também de cativar, de seduzir muitas pessoas. Eles persuadem, inclusive, pessoas que têm um aspecto de liderança para influenciar outros. Então, nós devemos tomar cuidado, e diante disso é que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 31, ainda de Atos 20, portanto, vigiai. Vigiai. Olha só, o que é vigiar aqui? Do ponto de vista espiritual, é ficar atento, é ficar observando diligentemente, de forma criteriosa, sobre aquilo que eu devo assimilar, sobre aquilo que eu devo tomar como base da minha vida, da minha conduta cotidiana, da minha vida diária. Então, há pessoas que não atentam para isso e comem todo tipo de comida, aceitam todo tipo de palavra, seguem todo tipo de líder, e nós devemos usar de critério, ser diligente com relação a isso. Caso contrário, daqui a pouco nós estaremos comendo tudo aquilo que vai, de alguma maneira, futuramente ou consequentemente, nos causar um dano, e muitas das vezes um dano irreparável. Mas, assim, diante disso, pastor Edson, quais são as recomendações que nós temos e quais medidas, quais procedimentos nós devemos agir ou efetuar para que nós venhamos detectar, não é, esses falsos profetas? Porque a Bíblia nos orienta e nos direciona quais são os elementos que nós devemos observar para saber discernir o falso do verdadeiro, a verdade da mentira, o profeta de Deus e o profeta, né, falso profeta, na verdade. Exatamente. Nós poderíamos olhar, a primeira coisa, logicamente, os frutos. A palavra do Senhor vai dizer que pelos frutos conhecerei a árvore. E realmente a gente tem que observar a vida da pessoa que está trazendo. Eu costumo dizer, pastor Elias, que para mim receber um conselho tem que ser de alguém, se for determinada área, que seja superior.
Porque não dá, por exemplo, para receber conselho sobre casamento de uma pessoa que tem um casamento totalmente frustrado. Fica meio contraditório aquilo que se fala, aquilo que se prega e aquilo que se vive. Então, isso é uma primeira coisa, olhar a questão do fruto. Agora, a coisa muito enfática acerca do falso profeta é buscar sempre conhecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse libertar está também falando acerca de quando nós conhecemos a verdade, a genuína palavra nos libertará do falso profeta, do falso ensino, porque nós somos conhecedores. Hoje, pastor Elias, a maior dificuldade onde muitos estão trilhando esses caminhos que acaba conduzindo por um local meio de difícil acesso, onde não vai dar em nada. Na verdade, Jesus é o único caminho, o resto é beco sem saída. A verdade é que Jesus é o único caminho, ele não é o caminho. Ele não é um caminho, aliás, ele é o único caminho, louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão indo por falta de conhecer a palavra, por falta de manejar bem a palavra, de não meditar na palavra. Então, hoje as pessoas estão muito buscando no YouTube. Quero ouvir uma ministração sobre X, sobre certa questão, digita lá e vai. Aí a pessoa lança qualquer palavra lá, a pessoa não sabe a vida, não sabe de nada do que está acontecendo, o que de fato é aquela pessoa, e acaba recebendo o ensino errado. Acaba também, acontece muito, onde nós podemos observar, muitas pessoas acabam absorvendo esse ensino e desvalorizando o seu pastor congregacional, o seu pastor que ora, o seu pastor que está sempre buscando aprender mais da palavra do Senhor. Então tem que ter esse cuidado para que nós possamos ter essa sabedoria, essa vigilância. Porque o pastor, nós conhecemos nosso pastor, nós conhecemos a vida, o cotidiano está lá na igreja orando, e nós temos que ter esse cuidado para que nós não possamos cair nessas armadilhas do inimigo quanto ao ensino da palavra do Senhor. E assim nós vamos ser livrados e libertos dos falsos profetas e os falsos ensinamentos. Muito bem. Há uma recomendação, pastor Edson, na primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não são poucos, a Bíblia diz que são muitos. Lá em Mateus, capítulo 24 também, versículo 24, eu acho que Mateus, capítulo 24, versículo 11 também, o Senhor adverte severamente sobre a vinda, sobre a manifestação desses falsos profetas. O que mais parece, então, com o verdadeiro é o falso. O que mais parece com o legítimo é aquilo que é manipulado de alguma forma para se passar como verdadeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é isso? Os seus próprios desejos desenfreados, conforme os seus próprios desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, ou seja, pessoas que dizem assim: eu não quero ouvir isso, isso aqui me agrava, isso aqui me confronta, isso aqui me revela, eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir isso aqui, eu quero ouvir uma palavra doce, porque hoje tem muito aí afora um evangelho agradável, açucarado. O evangelho é claro que é agradável, porque é a palavra de Deus, mas se nós fôssemos comparar, pastor Edson, meu irmão, minha irmã, que está aí nos ouvindo agora, se fôssemos comparar a mensagem de Jesus, que diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala de cruz, ele fala de renúncia, ele fala de porta estreita, ele fala de caminho apertado, ele fala sobre aniquilar o eu, aniquilar a si mesmo, enfim, ele fala sobre isso. E muitas das vezes as pessoas falam aí não da auto-humilhação, mas fala quem foi humilhado será exaltado, enquanto que Jesus fala quem a si mesmo se humilha é que será exaltado, e etc. Então, nós vemos um evangelho muito fácil,
um céu muito baixo, um Deus muito tendencioso a esquecer-se e abandonar o seu juízo e a trilhar só por essa bondade. Nós estamos falando sobre a bondade de Deus enquanto um atributo divino, mas nós devemos ser cientes nesta oportunidade que a bondade do Senhor não anula o seu juízo, não anula a sua disciplina e não anula a sua justiça. Deus é justo, Deus é piedoso, Deus é generoso, amoroso, mas Ele é também disciplinador. E Ele disciplina, Ele corrige a todos quanto Ele ama, a todos quanto Ele tem por filho. Nós vemos um retrato muito claro sobre esse abrandar, digamos assim, esse minimizar, digamos, o efeito da palavra de Deus, da disciplina. É nesse caso que o pastor Edson até citou aqui. O profeta Jeremias foi usado por Deus para falar sobre o cativeiro, que seria 70 anos, e aí chega um profeta para dizer que não, são apenas 2 anos. E o jugo não será de ferro, vai ser um jugo de madeira, vai ser coisa leve, rapidamente, e vocês já ficarão livres disso. Então, tem muito esse evangelho por aí afora, tome muito cuidado, porque a Bíblia diz que são muitos os que adentrarão por esta porta larga e por este caminho espaçoso. E é justamente por esse caminho que nós não devemos seguir. Está difícil, está ardendo, está sendo dificultoso mesmo. Suporte, aguente, permaneça, batalhe, porque este é o caminho que conduz aos céus. Então, fique com esta palavra. Pastor Edson, você tem as considerações finais nesta oportunidade? Glória a Deus. Só finalizar aqui acerca da porta estreita e a porta larga. As parte B do versículo 13 de Mateus 7, que vai dizer que o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No versículo 14, a parte B, vai dizer que a porta, o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. A questão do em cima do muro. A pessoa que está em cima do muro, ele já está caminhando a porta larga, o caminho que não é para trilhar. Por quê? Porque não precisa fazer nada. Você já entra sem olhar nada, sem prezar placa de nada, você já está caminhando esse caminho. Agora, a porta estreita tem que ser encontrada, que é onde o versículo vai dizer, e poucos aqui encontrem. Por que encontra? Porque encontra é difícil encontrar, porque nós temos que buscar, se esforçar para encontrar este caminho e esta porta. E Jesus, Ele é o único caminho, que nós possamos continuar trilhando este caminho. É difícil, é árduo, mas o Senhor é conosco, e tenho certeza que em breve nós estaremos com o Senhor. Neste caminho tão maravilhoso, Ele segura na nossa mão e trilha conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meu querido, estamos chegando ao término deste programa e nós queremos agradecer agora, por último, portanto, outra vez, a sua honrosa audiência. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, e que nós procuremos a cada dia exercer esse atributo que é compartilhável de Deus para conosco, e exercermos com muita nobreza como agentes de Deus aqui na terra, como pessoas transformadas que passaram verdadeiramente pelo novo nascimento em Cristo Jesus, conforme está em João capítulo 3, e que o mundo possa ver essa bondade na tua vida, em todos os aspectos da tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, e nós estaremos finalizando aqui com oração. Pastor Edson estará orando, abençoando você, a sua casa, o seu presente e o seu futuro. Deus abençoe você grandemente. Querido Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra tão maravilhosa, ensinamento. Senhor, sim, que todos aqueles que ouviram esta palavra, Deus amado, o Senhor possa confortar, que o Senhor possa dar a entender que a tua bondade está, Pai querido, acompanhando o Senhor. Deus amado, nos ensina e nos capacita, nos instrui, Senhor, acerca da porta, acerca do caminho, Senhor, que nós possamos cada vez mais ser vigilantes para não cair, ó Deus amado, nos falsos ensinos, mas continuamos permanecendo firmes e fiéis à tua palavra. Assim, abençoa cada lar, abençoa cada ouvinte da tua palavra, Senhor, que nós possamos, ó Deus poderoso, cada vez mais viver a tua palavra em verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, querendo Deus.